And Enrique do things that would help this. Chile had a capital control system that worked pretty well to try to regulate radical movements of money in and out of the country. But the only reason it worked well is Chile had a system that was recognized as having integrity and effectiveness, so that people still wanted to put their money there, even if there was some control on how rapidly it could move in and out. Fala, seus mal diagramados, sempre considerei bastante conservador e problemático o movimento de nostalgia aplicado à cultura pop, desde quando isso não era regra na indústria e ainda muito incipiente, consistindo basicamente naquela vergonha socialmente aceita que eram as festas Plock 80. Mas até compreendo o marmanjo com esse afeto geracional por músicas e filmes que marcaram aqueles períodos da vida em que o pau ainda funcionava e a barriga não tinha avançado à medida que o cabelo recuava. É uma saudade baseada também num período com maior vigor físico, menos ressacas, mais tempo para gastar em vários nadas. Tá certo que esse passado é profundamente idealizado, pois eu também estive lá e jamais quero viver em um Brasil que tinha Silvinho Blau Blau bombando nas rádios, o Grupo Sérgio como o único restaurante chique para a classe média baixa e carros com o conforto de uma charrete motorizada. Só que já faz um tempo há também um movimento que tenta reabilitar políticos e governantes que não eram assim tão bons, mas que moldados e maquiados para caber na atualidade parecem até melhores do que realmente foram de fato. É o que tem acontecido com o FHC. Você deve estar se perguntando, quem é FHC, Helder? Deu para começar a inventar nomes? Está se achando escritor de ficção? Não é nada disso. Essa pessoa existiu de fato e, caso estivesse viva, completaria 92 anos em 2023. Mas há 3 décadas, ainda como ministro do Itamar, ele era um popstar participando do programa do Silvio Santos para explicar o que era o RV. O RV quer dizer Unidade Real de Valor. Por quê? Porque quer dizer exatamente que ninguém vai perder nada do salário. Hoje, como você sabe, com a inflação, a gente pensa que ganha um montão de dinheiro, mas quando vai comprar, o montão sumiu, porque a inflação corrói o salário. Se você lembrar disso, pode marcar o exame de próstata para esta semana, sem falta. Após o período de Itamar Franco à frente da presidência, Fernando Henrique Cardoso emplacou 2 mandatos. E é esse legado de 8 anos que ele deixou e que tem sido elogiado por um grupo suspeitíssimo de colunistas que formam a festa Plock 80 do PSDB na imprensa, liderada há anos por Eliane Cantanhede, aquela que fez uma cobertura de reunião do partido e disse que os tucanos têm cheiro de povo, de massa, mais de uma massa cheirosa. Muita gente, muita bagunça, muita confusão. Parece até que o PSDB está virando um partido popular, um partido de massa. Mas um velho assessor que conhece bem o PSDB brincou. Um partido de massa, mas uma massa cheirosa. Só que quem meteu o desfibrilador no peito do velho desta vez foi Helena Landau, que escreveu o artigo com o seguinte título: Quanto mais o tempo passa, mais tenho saudades do FHC. O texto, publicado obviamente no Estadão, causou um pequeno frisson nas redes, e só nas redes. Claro que se você sair à rua e puxar assunto com alguém aleatório sobre o ex-presidente, não vai render absolutamente nada. Esse frisson tenta reescrever a história e apagar situações como o FHC deixando 40 bilhões em dívidas com o FMI, venda de estatais para criar reservas de dólares que foram esvaziadas rapidamente, real desvalorizado, situação crítica na área de energia elétrica com apagões e racionamentos e aparelhamento da PGR com o brindeiro, do tipo que fez o Jair e o Aras parecerem até uma dupla amadora, além de inflação de 12% em 2002. Tá certo que FHC deve ser admirado por outros feitos, como ter sido um professor que poupou muito na vida inteira e conseguiu comprar apartamento na Champs-Élysées com esse saláriozinho de...
Mas ter nostalgia mesmo é um pouco demais. A real, sendo bem justo, é que a impopularidade de FHC foi tanta ao fim de seu governo que candidatos do PSDB esconderam o ex-presidente em todas as campanhas futuras. Mas há algum legado positivo a se explorar sim. Por exemplo, o Plano Real, que é a primeira moeda séria e forte da história do Brasil, e os alicerces para as políticas sociais inclusivas que foram essenciais para que os governos de Lula diminuíssem de forma relevante a desigualdade social. E apesar de discordar dele, FHC ainda era representante de uma direita democrática que topava disputar o jogo dentro das regras impostas. Mas não dá para ter saudades, porque com o passar das décadas, o próprio PSDB mudou, se transformou num partido golpista e com simpatia pelo bolsonarismo. Inclusive, eleitores do FHC nunca pensaram duas vezes em votar no mito na disputa contra o Haddad, que nem é tão diferente assim do outro Fernando. Nem o Alckmin tem saudades, tanto que ele virou vice do Lula. Agora, essa retrotopia é apenas uma forma de desespero para tentar reabilitar uma direita que não seja golpista, analfabeta e histérica como o Jair, que não vai rolar, porque ela talvez não tenha mais força no país. Já tentaram isso antes e inúmeras vezes. Balões de ensaio com os nomes de Mandetta, Luciano Huck e até Henrique Meirelles como candidatos moderados à presidência apenas fracassaram. Porque esse é um fetiche da imprensa sem lastro na sociedade. Imprensa que se sente órfã de representatividade. Apesar do governo Lula 3 ser muito mais liberal do que prometia, ele não é necessariamente o que se almeja, porque o presidente atual não é um intelectual uspiano com berço e ainda mantém certas convicções esquerdistas, principalmente em política internacional. E isso faz toda a diferença do ponto de vista semiótico. E mais, a cada dia que passa, fica ainda mais difícil manter apoio crítico ao bolsonarismo dentro das redações. Se, em 2018, muitas figuras públicas votaram no mito, acreditando que as instituições e a política poderiam moderá-lo, hoje é até engraçado ver a cara de bunda dessas mesmas pessoas quando novidades sobre uma tentativa de golpe vêm à tona diariamente. Vamos pegar apenas informações recentes. Os ex-comandantes do Exército Freire Gomes e da Aeronáutica Carlos Batista Júnior deram depoimentos em que confirmam participação em uma reunião convocada por Bolsonaro para discutir uma minuta de um decreto golpista. Os dois foram convocados após Mauro Cid confirmar em depoimento que essa reunião havia acontecido mesmo. O próprio Jair deu a entender que a história era real ao citá-la durante o último Carnagado, criando mais provas contra si próprio. O único que ainda resiste a entregar Bolsonaro é Almir Garnier da Marinha. O ponto aqui é que, órfão de um representante com viabilidade de vencer eleições contra o PT, parte da sociedade topou embarcar nessa aventura que foi muito diferente da aventura dos 8 anos de PSDB na presidência. O antipetismo declarado e o tucanismo nostálgico se fazem de loucos publicamente, mas é inevitável não relacioná-los com a escalada do fascismo no Brasil. Pode ter saudades do FHC, até do Sarney se quiser, mas é preciso reconhecer que foi por enfiar uma âncora num passado vitorioso que não volta mais que muita gente ousou endossar uma história que tinha tudo para dar errado desde o começo. E só não deu porque, felizmente, o povo tem mais saudades do Lula do que do FHC. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam ancorados no passado sem conseguir olhar para frente, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.